Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esta é mais uma transmissão do canal do YouTube da TV Damásio, diretamente para você que está nos assistindo. Aqui nós transmitimos, como você sabe, está acostumado, as nossas aulas especiais. O direito, portanto, é tido em profundidade por renomados professores, com experiência, com didática, com tudo aquilo, na verdade, que você está esperando de uma aula aqui no nosso Damásio Educacional. E hoje foi convidado e, para nossa satisfação, para nossa alegria, aqueceu de pronto o nosso convite e já está conosco aqui para falar de um tema importantíssimo, para falar sobre escrita jurídica. Como evitar vícios de linguagem. Está conosco, eu já lhes apresento, o nosso professor palestrante de hoje, professor Átila Almada. Professor Átila, tudo bem? Boa tarde, professor Zaquini. Satisfação receber o seu convite. Não poderia fazer outra coisa senão aceitá-lo de pronto, como você bem disse. Bondade, professor Átila Almada, muito obrigado, por estar aqui conosco. Este tema, que é um tema que todo estudante de direito, todo profissional do direito na área jurídica tem que dominar, tem que saber exatamente isso. Faz parte do nosso dia a dia, a escrita jurídica. E agora eu te pergunto, você que está nos assistindo, você já se inscreveu no canal da TV Damásio? O quê? Deixa eu ouvir. Não? Não, para tudo. Se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu no canal da TV Damásio, inscreva-se agora no canal da TV Damásio. Inscreva-se já e clica ali no sininho também, para você ser notificado, ser avisado de todas as aulas aqui do canal da TV Damásio no YouTube, o seu canal do direito. E olha só, o nosso professor Átila Almada, que fará a apresentação de hoje, ele é licenciado em Letras pela Unicamp de São Paulo. Já tem experiência aí há mais de 17 anos na docência em língua portuguesa. É coordenador e professor de cursos pré-vestibulares e cursos preparatórios dos mais diversos. É palestrante laureado pela excelência do trabalho junto à Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. É palestrante há mais de uma década naquela instituição, da qual também foi consultor voltado aí para a questão da escrita jurídica, da língua portuguesa, da redação, consultor aí da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. É gerente educacional da empresa Almada Consultoria, empresa especializada em cursos de alta complexidade, nas áreas de língua portuguesa e também comunicação corporativa. É autor de material didático, os mais diversos na língua portuguesa, todos os materiais, portanto, apostilados, atualizados. E também o nosso palestrante de hoje, o professor Átila, ele é escritor e pesquisador da memória histórica paulista, com um livro publicado nesta área, e eu chamo a atenção aqui do livro, Era uma Vez um Trem. Crônicas Ferroviárias, pela Giostre Editora. Isso ocorreu no ano de 2019. É um palestrante de renome, convidado por várias instituições no país e que nós, do Damásio Educacional, trazemos hoje para vocês esta aula sobre escrita jurídica, como evitar vícios de linguagem. Professor Átila, tem a palavra. Muito obrigado, professor Zaquini. Obrigado a todos que pararam nessa tarde para nos assistir. Vamos falar sobre vícios de linguagem, afinal, um problema que todos podemos cometer na escrita e que você, profissional do direito, tem que tomar extremo cuidado, porque a palavra escrita é a sua matéria primordial. Antes da sustentação oral, antes de você chegar, por exemplo, a um tribunal, diante de uma autoridade, ou mesmo de fazer um júri, você escreveu, você redigiu, você preparou todo um processo, tem várias peças, várias etapas a cumprir, e cometer um erro como um vício de linguagem pode colocar a sua competência em questão. Infelizmente pode, veja bem, eu não estou falando nenhuma bobagem, existem alguns mitos e algumas verdades dentro do universo jurídico, mas há um caso, brevemente, que aconteceu no interior aqui de São Paulo, em que um processo foi escrito ali com vários problemas na área da língua portuguesa, e na sentença, a discutir a questão ética da sentença, mas na sentença a autoridade, o juiz recomendou ao advogado que comprasse um livro de língua portuguesa.
Ou seja, ele tinha competência até jurídica, mas não tinha competência linguística. Então, nessa aula, eu quero mostrar para vocês vícios de linguagem comuns na área jurídica, comuns na escrita processual, dúvidas que podem surgir e esclarecer essas dúvidas de uma vez por todas para que você, estudante de direito, para que você, advogado, ou para que você, profissional da comunicação, seja de qual área for, consiga produzir textos com mais qualidade e com um profundo conhecimento daquilo que está escrevendo para não cair nesses vícios que, na verdade, são armadilhas que muitas vezes nós reproduzimos ou por acreditar que é uma certeza, já vimos tanto aquilo, né, reproduzimos porque já vimos em vários textos, ou porque falta ainda um pouco de conhecimento de uma norma tão vasta como é a norma formal na gramática normativa da língua portuguesa. Então, essa é uma questão importante, todos precisamos sempre nos atualizar, verificar, estudar a gramática, estudar as regras da língua portuguesa. Isso não exclui, obviamente, nem a mim como professor, nem a cada um de vocês dentro da sua profissão. Então, vamos começar com uma definição. O que é um vício de linguagem? Bom, um vício de linguagem é um desvio da variante padrão. O que eu chamo de variante padrão? Variante padrão é a gramática normativa. Existem vários nomes para ela, existe norma culta, existe variante formal, existe língua formal. Basicamente, eu quero dizer a mesma coisa. Gramática normativa, que é aquela gramática que a gente aprende em todos os nossos anos no colégio, que vai ser cobrada de você nos trabalhos da faculdade como pressuposto, no exame de ordem também, embora não seja um componente separado, mas na escrita da sua peça jurídica. Então, essa gramática normativa, ela traz um arcabouço de regras da comunicação chamada formal. Claro que existem outras variantes, por isso eu gosto do termo variante padrão. Existem variantes que não são padrão, variantes informais, variantes do dia a dia. Nossa comunicação oral, ela é bem menos formal, posto que instantânea, obviamente, do que a comunicação escrita, mas no texto escrito nós somos muito mais exigidos. Até porque o texto escrito, quando chega às mãos de alguém, ele já é um produto, ele já é um texto concluído e que ele pressupõe ali o planejamento, a organização de ideias, a escolha de palavras, a preparação, a produção, e depois você entrega esse texto. Você, advogado, por exemplo, entrega o seu processo em um fórum para que a autoridade judicial, então, o examine. Um vício de linguagem é um desvio da variante padrão. Qualquer desvio não é um desvio repetido. Um vício de linguagem não é esquecer, por exemplo, um acento em uma palavra. Isso é um pequeno deslize. E um pequeno deslize, esquecer um acento em uma palavra de um texto de várias páginas, pode até ser que passe despercebido. Mas um deslize repetido, um deslize cristalizado, ele não passa despercebido, embora, para quem o cometa, ele pareça aparentemente certo. E essa é a grande armadilha do vício de linguagem, essa cristalização. Você fala, mas todo mundo usa, todo mundo sempre escreveu assim, como é que está errado? Está errado. Mas a repetição o tornou quase certo para muitos, só que o quase não é certo, o certo é o que está na norma. Então, existem duas principais causas do vício de linguagem. Primeiro, é o desconhecimento vernacular, ou seja, o desconhecimento daquele detalhe, daquele ponto do padrão gramatical da língua portuguesa. A pessoa não conhece, ela tem uma vaga ideia, ou ela pensa que é assim, mas ela não consulta, ela não procura, ela não busca saber, e ela usa equivocadamente. A outra causa, eu diria que é a causa mais comum, é a repetição formulaica, ou seja, sempre foi assim, né? A repetição de uma fórmula, ela vai por isso. Sempre foi assim, você sempre leu dessa maneira, você já viu em processos, você já viu até em livros, você viu em algumas obras, os seus colegas escrevem assim, às vezes o seu professor escreve assim e você também vai escrever assim. Essa repetição formulaica é perigosa porque parece, como eu disse agora há pouco, que o erro cometido várias vezes se torna certo, mas não se torna. Então, aqui vai uma dica em relação a você, profissional do direito. Por que o direito é uma área que tem essa tendência a fórmulas? Bom, porque o direito ele tem formalidades diversas. O direito ele não tem só a formalidade da linguagem como mandatória à escrita jurídica. Então, você tem formalidades de expressões que você precisa usar, expressões em português, algumas expressões ainda em latim. Você tem modelos de texto bastante fechados, modelos herméticos, e tudo isso precisa ser seguido. Então, há um acúmulo de regras, há um acúmulo de formalidades que o profissional do direito acaba
com as quais o profissional do direito acaba tendo de lidar no dia a dia. Esse acúmulo de formalidades, ele vem sendo bastante debatido nos últimos anos, nessa última década e meia que eu tenho acompanhado esse tipo de escrita, inclusive por uma simplificação, que não significa, obviamente, banalizar a escrita, mas torná-la um pouco mais simples, no sentido de facilitar o trabalho do advogado ao escrever, da autoridade judicial para ler e eliminar justamente essas armadilhas e esses caminhos dos erros. Porque alguns deles são tão sutis, mas tão sutis, que não é incomum que eles passem sem ser vistos. Justamente por isso, justamente por essa repetição ou por esse acúmulo que ainda estão na área do direito, é que alguns vícios persistem. Alguns deles, inclusive, persistem não só no direito, por isso que, quando eu fiz a minha fala de abertura, né, que essa palestra ela é útil a outros profissionais, a você que é de outra área, que pode nos assistir e deve nos assistir, porque ela acaba passando, por exemplo, para todo tipo de correspondência oficial. Então, muitas vezes, eu não tenho um advogado, eu tenho um profissional que trabalha na área pública e ele precisa redigir um ofício, e ele lança uma expressão como venho por meio deste. É um vício de linguagem. Nós vamos falar dele no nosso encontro aqui, nessa nossa conversa. Por isso mesmo, nós vamos entendendo como esses vícios funcionam e retiramos, à medida do possível, essas principais dúvidas que eu selecionei, obviamente, para o tempo que nós temos. Há outras, em outras oportunidades nós podemos nos encontrar e falar delas, mas no tempo que nós temos são as principais, são, digamos aí, as mais recorrentes. Mas o principal para você, profissional do direito, é que hoje o seu texto ele deve primar pela clareza e pela concisão. Não se fala mais, não se louva mais no direito um texto enorme. O que você precisa dizer, se você consegue dizer em 10 páginas, diga em 10. Movimento, petição 10, sentença 10, devem ter ouvido falar. Não diga em 40, não diga em 50. Diga com exatidão, né? Não existe mais aquela coisa de embrulhar o texto num vocabulário ou em detalhes desnecessários, o que já nos ajuda a cometer menos falhas. Muito bem. Você está produzindo seu texto. Você não sabe se está certa aquela palavra, você não sabe se está certa aquela expressão. Primeira dica para não cometer um vício de linguagem. Desconfiou, ficou em dúvida, pensou de novo, consulta. Vai ao Google, vai a uma gramática, vai ao que você tiver à mão. Quando eu comecei a fazer palestra, muitos anos atrás, eu dizia, vá a um dicionário, vá a uma gramática, porque ainda eram suportes comuns, né, do que a gente tinha em casa. Hoje em dia você tem tudo na internet, você tem ali no seu celular bons dicionários online, gramáticas online, você tem sites dedicados à língua portuguesa, sites inclusive dedicados ao uso correto de expressões. Então, bateu o olho, não gostou do que você viu no seu próprio texto, consulte, verifique a palavra, verifique a expressão. Com o seguinte detalhe, verifique o contexto de aplicação. Porque o vício de linguagem não é o uso da palavra errada simplesmente, é o uso da palavra de maneira equivocada dentro do contexto. Então, pode ser que a expressão exista, mas exista em uma outra forma, exista pensando de uma outra maneira, com um outro sentido. Então, a verificação dos vícios de linguagem ela não abrange só a formalidade da escrita, mas ela abrange também o estabelecimento do sentido. Se você verificar, bom, tá certo, mantém. Verificou que está errado, troca. Não conseguiu verificar. É uma dúvida que você não conseguiu tirar, você buscou, você olhou o nosso material, depois eu vou falar que esse material pode ser enviado para você. Olhou esse material, não tirou a sua dúvida? Mude. Troque por um sinônimo, mude a estrutura da frase, não deixe no seu texto uma dúvida que você tem. A nossa dúvida, muitas vezes, ela é o primeiro sinal de alerta de um erro que vai ser cometido. Se você tem dúvida, mude, troque, caso não consiga verificar o certo. Porque, afinal, a repetição não faz o errado virar certo. Então, aqui nós vamos começar a falar das nossas cascas de banana, que são justamente os vícios de linguagem mais comuns, o que você encontra com mais frequência dentro da escrita jurídica. Eu trouxe alguns exemplos e vou comentando com vocês. Primeiro, a expressão através. Normalmente, através de, associada à preposição de. Ela é muito comum como uma espécie de coringa da escrita. Então, através da perícia, nós provaremos a inocência do réu, através de análise, através de imagens.
Tem muito através para pouco atravessar. Pois é, porque a expressão através, ela guarda a ideia de atravessar. Então, se você não tiver esse sentido de atravessar, você não pode, você não deve usar a expressão através. Eu posso dizer, por exemplo, que os barcos navegam através do rio? Vejam, eu posso. Então, a expressão existe, mas num contexto, num sentido específico. Os barcos navegam através do rio porque eles singram, eles atravessam o rio. A tecnologia evolui através do tempo? Evolui, porque ela permeia a linha do tempo, ela permeia a linha histórica e ela vai evoluindo junto à história. Portanto, eu posso dizer, nesses dois pequenos exemplos, que a tecnologia evolui através do tempo ou que os barcos navegam através do rio. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que a inocência de alguém será provada através de perícia. A perícia não atravessa nada, a perícia é um meio de provar a inocência. Portanto, se a perícia é um meio, se a perícia é uma maneira de provar a inocência, o certo é dizer a inocência será provada por meio da perícia. Um segundo exemplo, a polícia forense chegará a conclusões através da análise de gravações? Não, ela não vai atravessar a gravação. Ela vai ouvir primeiro e depois analisar. Então, se eu tenho uma sequência temporal de ações, primeiro ela ouve, depois ela analisa, depois ela conclui, então ela chegará a conclusões após a análise, certo? Ouvir, analisar, concluir. Após a análise, ela chega a conclusões. Então, eu tiro o através e coloco o após, que além de ser certo, dá a dimensão de sequência temporal que eu quero colocar nessa frase. A partir das imagens, comprovar-se-á a ocorrência do furto. Por que a partir das imagens? Porque as imagens são a base. Se houve um furto, eu tenho uma câmera, eu consigo verificar se ocorreu ou não. Tá certo? Então, aqui tenho 3 exemplos de expressões que substituem, na verdade, não substituem, são as expressões corretas que não o através, que indicam meio ou base ou uma relação de tempo. Então, verifique isso e aí você não terá problemas. Através, somente quando você tiver a ideia de atravessar. Em sequência, além do através ser um erro, você tem aí uma fórmula batida. Venho através deste. É muito comum você ver, venho através dessa carta, venho através deste ofício, venho através dessa petição, venho através desse requerimento. É uma fórmula tão batida, mas tão batida, que manuais, obviamente manuais mal feitos, mas alguns manuais de escrita, manuais de escrita empresarial, algumas empresas colocam nisso. Eu mesmo já peguei, algum tempo atrás, fazendo justamente uma consultoria para uma readequação de norma interna de empresa, estava lá, né, quando for escrever um ofício e tal, venho através deste, porque essa empresa se relacionava com instituições públicas. Não se usa isso. Ah, então eu não uso venho através deste, eu venho por meio deste? Não, também não. Não use nem venho através deste, nem venho por meio deste. Porque isso se constitui numa informação óbvia, numa informação que seria dizer, olha, eu estou escrevendo um ofício para dizer que eu vou escrever um ofício. Como assim? O ofício ele tem uma estrutura, certo? Ele tem lá o timbre da empresa, ele tem o endereçamento, tem o cabeçalho, tem a saudação final. Então, o ofício, quando você bate o olho, e essa é uma coisa da comunicação oficial, né, já é uma qualidade da comunicação oficial, os textos são diferenciáveis, inclusive, por estrutura visual. E eles têm número, tem mais um detalhe, né? Ofício 001/2021, por exemplo. Então, já está dizendo ali no cabeçalho, na linha de cima, ofício. Se você está dizendo ofício 001/2021, você não diz venham por meio deste ofício. Já está claro para o seu leitor que é um ofício. Portanto, você já começa com o que você solicita. Solicito, você não vai dizer venho através deste ofício solicitar, por exemplo, a compra de um novo computador para a biblioteca da escola tal. Não. Solicito, prezado lá o nome, solicito a compra de um computador, solicitamos a compra de um computador. Elimine essa expressão, venho através deste ou venho por meio deste. Apesar de quase consagrada, é uma expressão desnecessária que apresenta a repetição de uma ideia que já vai estar lá, se for um ofício, por exemplo, ou outros textos de escrita oficial, já estará lá no início do seu texto. Então, não é uma expressão para usar, ok? Venho através deste,
venho por meio deste. Quando você encaminha um texto a alguém, a pessoa que recebe, ela identifica o seu texto pela estrutura, pela solicitação, e não por essa estrutura, por essa frase batida. Não por uma frase de, por exemplo, venho por meio desta petição solicitada. Solicito tal coisa. Elimine o venho através deste, o venho por meio deste. Ok? Seguimos. Verbo haver. O verbo haver, ele é um verbo que tem várias serventias e vários sentidos. Mas o que dá mais problema é o verbo haver no sentido de existir, no sentido de ocorrer. É aqui que as pessoas, apesar de saberem a norma, às vezes não atinam para a ocorrência, para o detalhe. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, verbo haver impessoal, a terceira pessoa do singular. Os alunos, eles têm isso bastante memorizado, mas aí vejam o perigo. Memorização é uma espécie de decoreba, digamos assim. A memorização não significa que você saiba aplicar, você memorizou a regra, mas quando você bate o olho no contexto, muitas vezes você se confunde. Então, vamos nos lembrar de que o verbo haver, quando estiver no sentido de existir ou de ocorrer, é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É aquele verbo que indicações que não dependem de um sujeito, tá? Para que essas ações ocorram. Se ele é um verbo impessoal, o que diz a norma? Todo verbo impessoal deve ser flexionado na terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele ou ela. Você pode mudar o verbo, sim, em tempo, por exemplo. Você pode colocar o verbo no presente, no passado, no futuro, mas, ou mudar de modo, você pode colocar no subjuntivo, no imperativo, mas você não pode atrelá-lo, você não pode conjugá-lo em outra pessoa que não a terceira pessoa do singular. Trago aqui 2 exemplos. Devido ao consumo de álcool, houve mais acidentes, maior número de acidentes no último feriado, segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal. Então, aqui eu estou no sentido de ocorrer. Se o verbo for ocorrer, agora vejam, se o verbo for ocorrer, ele é pessoal. Acidentes ocorreram, ele vai ser conjugado. Se o verbo for haver, ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Portanto, houve muitos acidentes, houve um maior número de acidentes e não houveram. Não importa que o substantivo esteja no plural. Verbo haver, no sentido de ocorrer, eu mantenho na terceira pessoa do singular. Segundo exemplo, ainda não sabemos o motivo do cancelamento da audiência, mas deve haver justificativas plausíveis. Eu trouxe aqui um exemplo de locução verbal. O que é uma locução verbal? Eu tenho um verbo auxiliar que está conjugado. Deve, você vai bater o olho e você sabe que este verbo está na terceira pessoa do singular e no presente do indicativo. E eu tenho o haver, que é o meu verbo principal, que no caso está no infinitivo. Numa locução verbal, o verbo principal estará ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Infinitivo, haver, gerúndio, havendo, particípio, havido. Deve haver. O verbo principal está conjugado. Agora, conjugado no singular por quê? Porque o verbo auxiliar está conjugado no singular por quê? Porque o verbo principal é haver. Então, quando eu tenho locução verbal com o verbo haver, no sentido de existir, o verbo auxiliar tem que estar conjugado na terceira pessoa do singular. O verbo haver vai ficar paradinho no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, mas aí ele passa a regra dele, ele passa a regra da terceira pessoa do singular para o verbo auxiliar. Então, eu não posso dizer devem haver justificativas plausíveis. Se fosse existir, seria devem? Sim. Se fosse existir, seria devem existir. Existir, ocorrer, são verbos pessoais. Haver é um verbo impessoal. Ou seja, se em uma forma verbal simples ou sem locução verbal, eu preciso manter a terceira pessoa do singular, ok? Verbo simples, devido ao consumo de álcool, houve mais acidentes ou houve muitos acidentes no último feriado.
Ainda não sabemos o motivo da audiência, locução verbal, mas deve haver justificativas, e não devem haver. Verbo haver, em locução verbal, obriga o auxiliar a ficar na terceira do singular. Tranquilo, vamos seguindo então para mais alguns exemplos. Vejam que aqui só nesse comecinho já deu para a gente perceber que existem essas, digamos assim, nuances, esses detalhes, e a gente precisa ter um olho vivo, um olho crítico para o nosso próprio texto. Uma das coisas que mais atrapalha a escrita de um bom texto é o ego, viu, pessoal? Você fala, não, eu escrevo muito bem, tá tranquilo. Todo mundo pode escrever muito bem, mas escrever muito bem não significa que você está imune a erros. Portanto, revise o seu texto, por melhor que você escreva. Outra coisa, verbo haver. Para indicação de tempo passado, existe aqui, na indicação de tempo passado, o risco de um vício de linguagem chamado pleonasmo, que é quando você junta o verbo haver e a expressão atrás. Por exemplo, eu poderia dizer que esta palestra começou há meia hora atrás, e normalmente você vê isso em textos. Essa palestra começou há meia hora atrás. Só que isso está errado. Por que está errado? Porque em indicações de tempo, o a do verbo haver, ele já indica passado. E o atrás também indica passado, ou seja, eu estou dizendo duas vezes a mesma coisa. É uma espécie de subir para cima da indicação de tempo. Como é que eu corrijo esse pleonasmo? Ou eu vou eliminar um, ou eu vou eliminar o outro. Então, eu vou dizer, há meia hora, esta palestra começou há meia hora, ou esta palestra começou meia hora atrás. Eu não junto o a e o atrás, certo? O julgamento começou há 2 horas, estamos sem luz há 2 horas, ou estamos sem luz desde 2 horas atrás. Há, mas atrás, não. Repetição desnecessária, pleonasmo. Agora vamos falar de 2 expressões que geram polêmicas e problemas, que são expressões com a palavra cerca, no sentido de circa, aproximadamente, e expressões com a palavra encontro. Vamos lá, cerca, claro, eu não estou falando aqui do substantivo cerca, né? A cerca da fazenda, o cercado, não, eu estou falando cerca, que vem do advérbio latino circa, que é mais ou menos, ao redor de, aproximadamente. Cerca vai seguir a regra do haver. Se eu estou falando de um passado aproximado, eu uso o verbo haver. Se eu estou falando de um futuro aproximado, eu uso apenas a preposição a. Então, veja, o verbo haver ele vai se manter em indicações de passado, mesmo que aliado a outras expressões. Vamos dar uma olhada em 2 exemplos aqui. Daqui a cerca de 3 semanas, deve ser marcado um novo julgamento. Se eu tenho aqui deve ser marcado, fica claro que eu estou falando do futuro. Daqui a cerca de 3 semanas, eu tenho apenas a preposição a. Ou seja, daqui a mais ou menos 3 semanas. Daqui a ao redor de 3 semanas. Futuro, apenas preposição a. Passado. Estamos há cerca de 1 ano sem poder encontrar nossos amigos, pensando aí na questão do isolamento social. Estamos há cerca de 1 ano. Eu bati o olho no verbo haver, eu já sei que eu tenho a indicação de passado, ou seja, de mais ou menos 1 ano até hoje, de mais ou menos 1 ano atrás até hoje, nós não podemos encontrar nossos amigos. Então, cuidado. A expressão cerca, ela quer dizer aproximadamente, circa, no latim. Pode ser tanto para o futuro quanto para o passado. Se for para o futuro, é uma preposição. Se for para o passado, é o verbo haver. Encontro. Muito bem. Ir ao encontro de ou ir de encontro a. Qual está certa? Depende. São sentidos diferentes. E aí o pulo do gato, obviamente, é não confundir os sentidos. Então, se eu vou ao encontro de algo, eu vou na mesma direção, eu vou no mesmo caminho.
eu tenho afinidade, eu desejo encontrar. Se eu vou de encontro a algo, lembrem disso aqui, rota de colisão, ir de encontro a, portanto, eu tenho uma disparidade, uma repulsão. Vejam aqui 2 exemplos. Primeiro é uma música muito bonita de uma grande violonista, uma compositora de letras bissexta, mas grande violonista brasileira chamada Rosinha de Valença, que se chama Os Grilos São Astros, e tem um trechinho que diz: dou boa noite às dormideiras, tomo um rumo indefinido, vou ao encontro das fadas. Por que vou ao encontro das fadas? Vou em direção a elas. Vou me encontrar com as fadas e nós estaremos juntos. Ir ao encontro de é ir na mesma direção, certo? Por exemplo, se eu digo que o resultado do julgamento foi ao encontro das expectativas, ou seja, foi aquilo que eu já esperava. Foi ao encontro das expectativas. Se eu esperava que o réu fosse ser absolvido e ele foi, portanto, foi ao encontro. Agora, se eu digo, o resultado do julgamento foi de encontro às expectativas, aí ele foi o contrário. Se eu digo que o resultado do julgamento foi de encontro às expectativas, para seguir no mesmo exemplo, é como se eu esperasse que o réu tivesse sido absolvido e ele foi culpado. Portanto, se eu esperava uma coisa e aconteceu outra diferente, outra oposta, eu vou de encontro a, eu vou em rota de colisão. O exemplo do de encontro a está aqui. Consideradas algumas decisões recentes, parece-nos que algumas das instâncias da justiça vão de encontro à Carta Magna, ou seja, se eu vou de encontro à Carta Magna, eu desrespeito a Constituição. Se eu vou ao encontro da Carta Magna, eu sigo à risca os preceitos constitucionais. Se eu digo que uma decisão vai de encontro à Carta Magna, é porque ela contraria os preceitos constitucionais. Não se esqueçam, pela última vez neste exemplo, ir ao encontro de, ir na mesma direção, cumprir uma expectativa, seguir uma rota de afinidade. Ir de encontro a, ir em direção oposta, seguir uma rota de colisão, mostrar disparidade, romper as expectativas. Muito bem, vamos falar em afim, né? Afinidade, finalidade, junto, separado, meu Deus, e agora? Mais uma vez, é um caso de que as duas expressões, tanto separado quanto junto, existem, mas indicam coisas distintas, indicam coisas diferentes. Afim separado, ele indica finalidade. Então, a fim de realizar algo, com a finalidade de. Afim junto indica a afinidade. Olha aqui, que beleza para a gente guardar, hein? Afim separado é finalidade, afim junto é afinidade. O mais legal, afim junto, se ajudar vocês, ele é um adjetivo. Portanto, como um adjetivo, ele pode até ir para o plural. Ideias afins, análises afins. Quando eu digo análises afins, do mesmo caso, significa que são análises parecidas, análises próximas. E por que eu digo análises afins? Porque é um adjetivo, portanto, análises é um substantivo, está no plural, o adjetivo concorda com o substantivo, análises afins. Beleza? Então, vamos aos 2 exemplos para não esquecer. Como é que é mesmo? Afim separado indica finalidade, afim junto indica afinidade. Na volta às audiências presenciais, o advogado deverá chegar com antecedência ao fórum, a fim de que se faça a aferição de temperatura e a higienização dos objetos pessoais. A fim de que, olha aí, com a finalidade, ou seja, para que eu possa medir a temperatura e higienizar os objetos pessoais do advogado, ele deve chegar antes, com a finalidade de, portanto, a fim separado. Tendo aqui a preposição de, a fim de algo, a fim de que se faça, e não a fim que se faça. Por favor, não engulam a preposição. Depois, a fim junto. Se um dia houve entre nós ideias afins, hoje parece que se dissiparam completamente. Então, ideias afins, ideias próximas, ideias parecidas, ideias em afinidade. Se houve ideias afins e não há mais, bom, melhor cada um seguir o seu caminho, concordam? Muito bem, então, afim, separado, finalidade, afim, junto, afinidade. Favor não confundir ambas as expressões. Tá? Não, e é muito comum o afim junto.
É o mais comum, a ocorrência, o erro mais comum aqui, o vício mais comum, é usar o a fim de afinidade para tudo. Então, a fim de garantir a segurança do meu cliente, aí o cara põe junto. Não, né? Separado, a fim de, com a finalidade de. Beleza? Aqui tem um subtítulo bem interessante. Textos mais bem feitos para melhor entendê-los. Bom, já deu para perceber qual é o assunto aqui, né? É a diferença entre o uso de mais bem e melhor. Dá uma olhada no verbo que vem a seguir. Vocês perceberam uma coisa bacana? Feito é o particípio de fazer. Entendê-los. Entendê-los é entender no infinitivo, mais o os como objeto, que aí junta com o verbo, cai o R e vem o L aqui. Ou seja, um está no particípio, outro está no infinitivo. Essa é a dica, professor? Perfeitamente. Mais bem é a expressão que eu vou usar quando o verbo estiver no particípio. Se ele for um particípio regular, ele vai terminar em DO. Então, avaliado, comido, falado, DO. Se ele for um particípio irregular, eu tenho feito, eu tenho dito, que é o de dizer. Cuidado que existem alguns verbos que têm os dois particípios, e aí vai depender do uso. Por exemplo, o verbo imprimir. Eu tenho o verbo impresso e eu tenho o verbo imprimido. Os dois servem. Por exemplo, os documentos já estão impressos, doutor. Os documentos já estão impressos. Verbo estar, particípio impresso. Agora, o senhor já não havia imprimido os documentos, verbo haver, particípio imprimido. Mais um detalhe, ok? Mais uma diquinha rápida. Mas voltando ao nosso assunto, expressão mais bem. Na expressão mais bem, o verbo fica no particípio. O texto será mais bem avaliado pela banca examinadora se antes passar por uma revisão criteriosa. Avaliado, eu tenho que olhar o verbo. Particípio, particípio, mais bem. Eu não posso dizer o texto será melhor avaliado. Está aí um vício de linguagem bem comum. Ah, meu texto vai ser melhor avaliado se eu tomar cuidado em escrever assim, assado. Não, não. Mais bem. Avaliado, particípio. E o melhor? Melhor vai para o infinitivo. Para melhor debater argumentos, é preciso previamente estudar o tema que será apresentado. E não para mais bem debater argumentos. Se debater é o infinitivo, é melhor. Cuidado para não fazer a troca. O mais comum aqui é fazer a troca. Eu vejo muita gente usando o melhor com o particípio e o mais bem com o infinitivo. Não tem isso, não façam o X, não invertam. Vamos voltar e ver? Mais bem, particípio, mais bem avaliado, mais bem feito, mais bem dito, mais bem comentado, mais bem julgado. Beleza? Melhor, infinitivo. Melhor debater, melhor julgar, melhor falar. Então, para melhor falar em público, recomendamos que você faça um curso de oratória, e não para mais bem falar, para melhor falar em público. Mais bem, particípio. Melhor, infinitivo, sem segredo, sem mistério. Agora nós vamos falar da palavra meio e da palavra meia. Eu usei aqui uma referência de quando eu era um jovem, não é? Que é o Dobby. Eu não sei se vocês leram, vocês que estão acompanhando, leram alguma vez o Harry Potter, é legal, viu? Existem professores de literatura que não gostam do Harry Potter, pois eu acho uma obra muito bem feita dentro daquilo que se propõe. Eu prefiro ler a obra da J.K. Rowling, a obra do Harry Potter, há outros que têm uma coerência interna, a obra de alguns outros escritores que, sabe aquela coisa, parece que leu uma, leu todas, é meio complicado. Mas vamos lá, meios e meias. Quando eu uso meio, quando eu uso meia, quando eu ponho no plural, complicado? Não é complicado. Basta eu saber a classe gramatical a que pertence a palavra. Aliás, falando em ler, falando em literatura, gente, uma dica rápida. A literatura, ela ajuda você a fixar certos usos. Não adianta você decorar, como eu disse no começo da palestra, decorar, fazer a famosa decoreba, memorização apenas, e não verificar aquela palavra em contexto. Então, a melhor maneira para escrever bem é ler muito e escrever sempre. Não tem outras alternativas.
são esses dois exercícios. Leitura constante, escrita constante, uma escrita criteriosa e sempre avaliada por você mesmo, se possível por outras pessoas, se não sempre por você mesmo. Então, vamos lá. Palavra meio. Quando é um adjetivo ou quando é um numeral, ela vai variar e vai concordar com o substantivo a que se refere em gênero e número. Para facilitar para vocês, cada classe de palavras eu coloquei com uma cor específica. Então, adjetivo está em vermelho, é o último ingresso, o último exemplo. Esgotaram-se os ingressos de quem deseja pagar meia entrada. Ah, é um adjetivo, não é um numeral? É um adjetivo porque eu tenho meia entrada e entrada inteira. Então, é uma qualificação do tipo de entrada que eu vou comprar. Vejam, é adjetivo meia entrada? É, concorda. Entrada está no feminino e está no singular. Portanto, meia tem que concordar com entrada e também está no feminino e no singular. Ah, quer dizer que se fosse entradas, seria meias entradas? Perfeitamente. Não há mais meias entradas disponíveis. Numeral, o numeral é aquele numeral fracionário, né? O numeral que indica a metade. Se você quiser representar, você vai representar assim, ou vai representar na forma decimal. Por favor, sirva-me apenas meia xícara de café. Aqui é um numeral porque eu estou falando em conteúdo. Então, eu tenho, digamos, se eu tenho uma xícara de café de 200 ml, eu estou pedindo 100 ml. Ok? Substantivo, meio, e não meia. Meio. Meia é substantivo, claro, é a meia que a gente calça no pé. Substantivo, ele varia apenas no masculino. Eu tenho um substantivo composto com a palavra meio, que é meio termo, e que pode ir para o plural, meios termos. E eu tenho o substantivo simples, o substantivo com uma única palavra, aqui pluralizado. Vejam, não há meios de fazer com que ele entenda a verdade. Não há meios, no caso, é um sinônimo de maneiras. Eu poderia dizer, inclusive, né? Não há maneiras de fazer com que ele entenda a verdade. E aqui, meio termo. O amor, a barra da morte é que ela não tem meio termo, ela não termina na metade, ela acontece, ela se consuma. Poderia ter meios termos. E, por fim, o advérbio. E aqui que é o pulo do gato. O advérbio é invariável. Ah, porque é meio? Não, todos. Advérbios, eles são uma classe de palavras invariáveis. Então, não importa a palavra a qual ele se refira, ele vai ficar sempre daquela maneira que é no masculino e no singular. Então, a barra do amor é que ele é meio ermo, aqui é um intensificador. Eu poderia dizer que ele é meio ermo, que ele é muito ermo, ou que ele é pouco ermo. 3 advérbios. Vejam, todos no masculino singular. Ah, se fosse a morte, ela é meio erma. Eu teria o erma concordando com morte, mas ela é meio erma. Ela está meio brava, eles estão meio desconfiados. Ela não está meia brava, não é um numeral, não é metade da pessoa. Você corta a pessoa assim, metade está brava, metade não. Não é isso. Então, cuidado. O advérbio, o intensificador, como todos os advérbios, ele vai se manter no singular. Então, é meio ermo, é meio triste, é meio perigoso, é meio preocupante. Ele está meio brava, nós estamos meio desconfiados. Da mesma maneira, estamos muito desconfiados, ela está muito brava, todos estão muito preocupados, ou pouco, e por aí vai. Então, não se esqueçam de olhar, se você está em dúvida se usa meio, meios, meia ou meias, a classificação gramatical da palavra. Não tem outra maneira, não tem outro jeito que não este, para que você consiga lidar com essa palavra sem tomar susto e, obviamente, sem cometer erros. Agora nós vamos falar de uma expressão que o advogado adora, mas adora, assim, tem um carinho, abraça a Aninha, põe no colinho, que é o mesmo. Vou retomar um nome ao mesmo. O juiz chegou atrasado porque o mesmo estava em outra audiência. Meu cliente não pode ter cometido aquele crime, excelência, porque o mesmo estava no restaurante, porque o mesmo estava viajando. Meu cliente não assassinou a mulher porque o mesmo estava com um amante. Então, você libera da acusação de assassinato, mas entra na traição. Enfim, maravilha. O mesmo, todo mundo usa
recuso imitações, mas não pode, está errado. Pode, mas está errado, como dizia um colega meu. Então, eu tenho medo do mesmo, eu tenho medo, quando eu vejo um texto, eu começo a ler muito mesmo, me coça, me dá uma urticária, um nervoso, vamos entender por que dá esse nervoso, vamos lá. A palavra mesmo não é substantivo, pessoal, eu não posso usar como sinônimo. O meu cliente não é o mesmo, a juíza não é a mesma, o professor não é o mesmo. Não é o coringa de todos os sinônimos, sinto dizer. Portanto, quando você quer retomar um termo, você tem duas alternativas, e nenhuma delas é usar o mesmo. Uma delas é usar um sinônimo e a outra é usar um pronome. Eu coloquei aqui a mesma frase da maneira equivocada e com duas substituições possíveis. Vamos lá. O desembargador foi prolixo ao proferir seu voto e até que se declarasse contrário à absolvição, não era possível antever o posicionamento do mesmo. Quando você vê do mesmo para referência, lembra desse alarme, né, aquele alarme que te assusta? É isso. O desembargador foi prolixo e não era possível antever o posicionamento do mesmo? Não, não pode, não é do mesmo. O mesmo não é substantivo. Ai, mas aqui seria substantivo, professor? Seria, porque você tem do mesmo, né? Do é de, preposição, mais o é um artigo, e artigo só fica na frente de substantivo. Você aprendeu isso lá no 6º ano, lá na 5ª série. Então, do mesmo não rolou, não deu certo, não funciona, não é substantivo. Ah, mas a palavra mesmo existe? Existe. Mas ela existe, por exemplo, quando eu vou enfatizar algo, fui eu mesmo que fiz o bolo, ou seja, eu sou uma tragédia na cozinha, mas eu consegui fazer um bolo, fui eu mesmo que fiz. Ou quando eu vou dizer, por exemplo, nós temos a mesma ideia, e aí é um adjetivo, beleza? Então não é substantivo, por favor, não façam isso. Vejam um exemplo de como funciona. O desembargador foi prolixo ao proferir seu voto e até que se declarasse contrário à absolvição, não era possível antever o posicionamento do magistrado. Eu estou usando um sinônimo. Desembargador, magistrado. Tranquilo, aí sim, magistrado é substantivo, posso usar sem medo e sem susto. O desembargador foi prolixo ao proferir seu voto e até que se declarasse contrário à absolvição, não era possível antever o posicionamento dele. Beleza, pronome, preposição de mais pronome ele. Perfeito, posicionamento dele, desembargador, ele, tranquilo. Cuidado, porém. Se eu usasse a absolvição do réu, se eu colocasse o substantivo réu, eu já não poderia usar dele, porque eu geraria uma ambiguidade. Aí eu teria que usar este ou aquele, mas esse é assunto para um próximo encontro, para a gente falar de diferenciação mais para frente, certo? Então, vamos seguindo. Não usar o mesmo. Se você tiver aquele dedo coçando para usar o mesmo, use um sinônimo ou use um pronome. O mesmo não é substantivo, não é elemento referencial de retomada. E o gerúndio? Vamos estar falando, vamos estar pensando, vamos estar dizendo? Não, não vamos. Não vamos pelo seguinte. O gerúndio, ele indica duração, certo? E na língua portuguesa, prestem atenção, porque ele indica duração e não é a mesma coisa que indica em outras línguas. A gente usa muito gerúndio e acaba se atrapalhando, acaba escorregando nessa casca de banana, porque muitas coisas, muitos textos em que ocorre o gerúndio vêm de más traduções da língua inglesa. No inglês, você tem pouquíssimas variações no verbo. Uma das variações é o ing, né? Então, se eu digo he's walking, eu posso dizer ele está andando, mas eu também posso dizer ele anda. Então, não é uma equivalência tão papum, ing no inglês, NDO em português. Não é uma equivalência que vai acontecer sempre, até porque o português ele tem uma variação de tempos e modos verbais muito maior. Só que traduções apressadas acabaram fazendo essa equivalência sem verificar se ela estava certa. E no português, e a gente precisa lembrar, estamos escrevendo em português, não em inglês, precisamos nos lembrar de que no português o gerúndio ele tem uma função específica, que é a função da duratividade. O que significa a função da duratividade? Significa marcar um intervalo de tempo, uma ocorrência que começa no momento, sei lá, X, e termina até o momento, e vai até o momento Y. Então, veja o exemplo aqui, ó. Quando o meu cliente ligou, eu estava
finalizando uma reunião. Então, a reunião ocorreu neste intervalo e no finalzinho dela tocou o telefone. Meu cliente ligou. Eu estava finalizando, ou seja, a reunião já tinha acontecido e naquele instante era a duração das finalizações, das considerações finais. Estou fazendo uma palestra, não posso falar agora. Então, imagine que o meu celular, eu estou com ele aqui do lado para ver se a conexão com a internet está boa. Se ninguém me chama, se não dá um problema, eu combinei com o pessoal aqui da técnica. Então, eu estou fazendo uma palestra. Essa palestra começou às 16h30 e ela vai até às 17h30. Eu estou em algum momento deste intervalo de tempo no presente. A palestra está acontecendo agora. Eu não posso usar no futuro justamente por isso. Eu não posso estabelecer a duração para algo que não aconteceu. Eu não posso dizer, eu estarei ligando para o senhor, porque eu estou pressupondo que vai durar o quê? Quanto? Como? Eu não tenho essa ideia. Duração, intervalo de tempo, ou é no presente, ou é uma coisa que começou, está acontecendo e daqui a algum tempo vai terminar, ou é passado, uma coisa que já aconteceu e teve uma duração no passado. Não se estabelece duração no futuro, certo? Então, quando o meu cliente ligou, eu estava finalizando uma reunião, duração no passado, ou estou fazendo uma palestra. E só. Não é eu estarei entrando em contato, é eu entrarei em contato, eu ligarei, eu farei ou eu faria, futuro do pretérito. Eu estaria dando aula hoje. Não, eu daria aula hoje. Beleza? Muito bem, um ponto aqui já antes de passar para o professor Zakimi, o que vocês compram se vocês querem consultar dúvidas sobre vícios de linguagem, sobre gramática? Hoje eu diria que você não precisa mais investir no material físico. Como eu comentei no começo, você tem uma boa quantidade de materiais virtuais. Inclusive, o conteúdo dessa palestra eu posso mandar por e-mail para quem me escrever depois, eu já falo disso. Mas se você quiser ter, você advogado, quiser ter no seu escritório, quiser ter junto com você um bom manual de consulta, eu diria para você comprar, para você investir naquele que gera mais dúvida. Se a sua dúvida é de vocabulário, um dicionário te atende melhor do que uma gramática. Se a sua dúvida é de formalidade, usos, expressões, certo e errado, uma gramática vai atender você melhor do que um dicionário. Bom, de quem? Nomes de autores. Professor Pasquale é um autor consagrado, professor José de Nicola, professor Luiz Antônio Sacconi. E se a sua dúvida é da escrita de uma palavra, existe online o VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ele não é um dicionário, mas ele tem um buscador. Se você digitar VOLPE no Google, aparece a página. Ele tem um buscador, você digita a palavra que você quer. Se ela não existir, não vai aparecer correspondência. Se ela existir, vai aparecer a correspondência e já a classificação. Substantivo feminino, substantivo masculino, verbo, e assim por diante. Então, é interessante que vocês tenham um instrumento de consulta. Para quem prefere, como eu, um instrumento físico, eu não consigo lidar muito bem com livros online, acho que é coisa de uma pessoa que tem a idade às voltas da sua porta, não é mesmo? Eu não consigo lidar com livros online, mas para quem consegue, existem também, como eu disse, sites ou publicações online que você faz uma assinatura ou até entra de maneira livre. Professor Zakimi, por favor, faça suas considerações sobre suas observações antes que eu me despeça das pessoas que nos acompanharam. Agradeço, professor Átila Almada, pela sua aula. Lógico que, como a gente costuma dizer aqui no nosso Damásio, aula no Damásio é sempre uma aula de excelência. E eu posso dizer, professor Átila Almada, ainda desta escrita jurídica, como evitar os vícios de linguagem, foi a aula do professor, seguramente uma aula aí de excelência. De maneira sintética, mas de maneira muito didática, esta aula apresentou, portanto, a definição destes vícios de linguagem, os mais utilizados e tudo, que são falhas mais comuns, estas falhas mais comuns que o estudante de direito acaba tendo, infelizmente, o profissional acaba tendo, mas pode se corrigir, pode conhecer, portanto, para evitar
aí estes vícios, exatamente isso. Isso ajuda muito na hora de você fazer uma petição, na hora de você fazer uma sustentação oral, né, nos tribunais. Tudo isso, né, acaba ajudando bastante. Este conhecimento acaba ajudando muito. E eu quero ressaltar aqui, né, se você não segue também o professor Átila Almada, pode seguir lá no Instagram. Né? No Instagram, eu vou dizer agora aqui, é o @Almada Consultoria. Pode seguir o nosso palestrante, professor Átila Almada. Vou passar ao professor para as suas considerações finais. Bom, vamos lá. Minhas considerações finais, então, falar para vocês sobre o conteúdo desta aula. Quem nos assistiu e quiser receber este conteúdo no seu e-mail, vocês podem escrever para almada.consultoria, não esqueçam o ponto no meio, almada.consultoria@gmail.com. Por favor, informe seu nome, informe o assunto. Oi, professor, eu assisti a sua palestra no Damásio Educacional sobre vícios de linguagem, gostaria de mandar o conteúdo. Todo final de semana, então, às sextas-feiras ou aos sábados, esse e-mail é visto e são enviados os materiais. O e-mail é visto todo dia, mas o envio de materiais é semanal. Então, hoje, se você chegar, né, se você está vendo esse vídeo numa quarta, numa terça, numa quinta, escreve para nós, escreva pedindo material. Na sexta ou no sábado, esse material chega no seu e-mail. Material desta aula, especialmente para quem assistir esse vídeo, assistir essa palestra, será enviado sem custo nenhum. Basta informar seu nome, basta informar o assunto. Além disso, a Almada Consultoria, como o professor Zaquim me anunciou no início, é uma empresa que trabalha nas áreas de língua portuguesa e comunicação corporativa. Nós temos apostilas digitais completas sobre outros assuntos, então, por exemplo, a ortografia da língua portuguesa, mudança ortográfica, hífens, acentos. Temos apostilas sobre clareza e concisão. Essas apostilas aí, elas são vendidas, mas são apostilas digitais, são enviadas em PDF para vocês, são apostilas que vão, inclusive, com o seu nome. Você envia para nós um e-mail, pede o nosso portfólio de apostilas, nós enviamos uma resposta para você com os assuntos que nós temos e o preço. Além disso, a Almada Consultoria também realiza palestras, tanto online quanto presenciais, respeitando, obviamente, todos os protocolos de distanciamento no atual momento, e cursos sob demanda. Então, você de empresa, você que nos assiste, você advogado, que deseja aperfeiçoar a comunicação corporativa do seu escritório, que deseja aperfeiçoar a escrita dos profissionais que trabalham com você, por favor, contate-nos também, teremos o maior prazer em ouvir qual é a sua demanda e fazer um curso adequado, focado às suas necessidades, também pelo e-mail almada.consultoria@gmail.com. Temos o Instagram, @almadaconsultoria, que o professor Zaquim me apresentou. E, por fim, o livro Era Uma Vez um Trem, Crônicas Ferroviárias Paulistas, o meu livro. Essa é a foto de capa, uma foto feita por mim na cidade de Tupã, no interior de São Paulo. É um livro que demorou 15 anos para ser feito, de pesquisa, de muita pesquisa, pesquisa histórica, pesquisa em livros, pesquisa oral, entrevistas, pesquisa iconográfica, busquei por várias imagens. Esse livro também pode ser solicitado, pode ser adquirido, se você nos escrever, e aí você já aproveita e faz um pacote, você adquire o livro, adquire uma apostila, contrata uma palestra, conhece um pouco mais da história do nosso estado e fica super afiado na língua portuguesa e na comunicação corporativa. Eu gostaria de finalizar agradecendo e registrar aqui para vocês que essa palestra, ela representa não só uma parceria com o Damásio Educacional, que tão gentilmente acolhe essa palestra, mas principalmente representa uma parceria pessoal minha, Átila, com o professor Zaquim, que além de brilhante advogado e brilhante professor, é meu amigo pessoal e é uma pessoa que apoia o meu trabalho, que confia no meu trabalho há 14 anos. É uma vida, né, muito tempo, eu era um garoto de 20 anos, já dava aula há algum tempo, mas era um garoto de 20 anos, quando eu o conheci, fui oferecer meus serviços, e ele me ouviu, ele teve paciência, uma paciência quase paterna comigo, e tem até hoje. Então, muito obrigado, professor Zaquim, meu amigo Zaquim,
por mais essa oportunidade. Sou e serei sempre muito grato a você. Bondade, professor Átila. Nós temos aí uma amizade realmente de longa data. Eu acompanho já há muito tempo, muitos anos, e com muita alegria, muita felicidade, né, eu posso dizer que você, desde quando lhe conheci, já era um excelente profissional, né, e se tornou, portanto, um profissional ainda mais completo, né, com o passar dos anos. E é uma grande alegria, uma felicidade poder, nesta oportunidade, trazer aqui para o Damásio Educacional, para uma aula voltada exatamente para abordar os vícios de linguagem, e seguramente teremos outra aula e outra aula. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai aproveitar, portanto, o seu conhecimento, a sua experiência. E me permita fazer agora, eu quebro um pouquinho o protocolo para fazer aqui uma selfie. Você fica aí, eu faço a selfie, depois eu lhe mando a foto, mando a selfie, publico nas minhas redes sociais também, né? Estará republicada no Instagram da Almada Consultoria, pode ter certeza. Muito bem, eu agradeço. Professor Átila, muito obrigado de coração. É uma grande alegria, uma satisfação poder recebê-lo aqui. Os nossos alunos e alunas do curso de graduação aqui no Direito sempre estavam pedindo, portanto, aulas voltadas para a língua portuguesa e tudo. E de pronto, quando eu vi lá o pedido, eu falei assim, eu sei quem eu posso trazer. Não tinha outra pessoa, não tinha outro pensamento a não ser exatamente poder trazer o amigo, poder trazer o professor aqui para o Damásio Educacional. Muito obrigado, muito obrigado. E a você que nos assiste. Ok, a você que nos assiste, você que já está seguindo né, o canal da TV Damásio no YouTube, já clicou ali no sininho, dá um like, portanto, nesta aula, para nos ajudar a divulgar, a propagar esta aula para inúmeras outras pessoas. Eu agradeço a você que está nos assistindo pelo prestígio, pela sua audiência, e convido, na verdade, para que você possa navegar na TV Damásio aqui no YouTube e assistir outras aulas especiais. Nós temos inúmeras aulas especiais, aulas, portanto, de direito eleitoral, de direito notarial, de direito constitucional, muitas e muitas matérias, muitas aulas, e eu agradeço também, não posso esquecer, agradecer aqui nosso pessoal da técnica, agradecer o pessoal aqui, portanto, dos estudos Damásio, pela dedicação, pelo empenho, né, em fazer chegar até você o melhor som, a melhor imagem, a melhor transmissão. A esses profissionais dos estudos Damásio também, eu rendo aqui as minhas homenagens e os meus agradecimentos. Muito obrigado a você que nos assiste, obrigado ao professor Átila Almada, e até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigado, Átila. Um abraço.